Praça dos Três Poderes. Supremo Tribunal Federal. Bem-vindos à TV Justiça. No caso brasileiro, ela é inédita e no mundo ela não é comum. Por exemplo, transmissões ao vivo, há muitos tribunais que não permitem sequer o acesso, a não ser do advogado da parte, aos locais onde se dão os julgamentos. E no caso brasileiro, nós temos uma Constituição, 87, 88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. Então, a TV Justiça, que vem anos depois, vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos, de uma maneira geral, não é só o Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Eu, como assessor de comunicação na época do TRT de São Paulo, na década de 90, via essas TVs legislativas e pensava com meus botões, olha, por que o Judiciário, talvez por intermédio do Supremo, talvez pudesse ter ele próprio um canal de TV para transmitir as sessões, enfim, programas que pudessem ensinar para as pessoas os direitos e para que as decisões judiciais pudessem se multiplicar para mais pessoas do que as duas partes envolvidas no processo. O processo sempre tem pelo menos duas partes, mas certamente tem muito mais gente interessada no direito que se discute nesse processo, né? O Supremo é um tribunal e nunca se preocupou, nunca teve a necessidade de ter uma estrutura de TV, servidores especializados nisso, é mão de obra muito técnica, não tinha um espaço adequado para isso, é um prédio da década de 60 que foi ficando pequeno ao longo dos anos e foi crescendo em anexos, não tinha sequer dotação orçamentária própria para esse tipo de investimento em comunicação. Então eram várias frentes que precisaram ser rapidamente ali analisadas e ver se era viável o Supremo ter uma TV, em que modelo que essa TV iria funcionar. O ministro Marco Aurélio sempre entendeu que a transparência é importante e ele, assim que levamos para ele um estudo que mostrava com 100% de segurança que, embora pequena, a TV Justiça poderia nascer um tempo até curto, rápido, ele comprou, ele assumiu a ideia e passou a usar de toda aquela força que ele tem, toda aquela vontade que ele tem de produzir, de realizar, e conseguiu esse marco espetacular, histórico, de ser o primeiro tribunal do mundo, Tribunal Constitucional, a colocar as suas sessões e criar um canal. Com cerca de 150 profissionais, o canal do Judiciário conta hoje com espaços exclusivos e mais amplos dentro do STF. No terceiro andar do anexo 1, a redação abriga jornalistas, consultores jurídicos, diretores de cinema e de fotografia, videografistas, editores de pós-produção, a equipe de novas mídias da emissora e servidores do tribunal que gerenciam a operação da TV também trabalham nesta parte do prédio. Se ela foi criada em 2002, eu comecei a colaborar com a TV no início de 2003. Então nós tínhamos, era apenas um estúdio para todos os programas. O jornal, o Defenda Sua Tese, os programas de entrevista, os programas especiais. E o que se notava na equipe, que era uma equipe reduzida na época? Um interesse em fazer uma coisa, uma dedicação. Nenhum projeto sobrevive se ele não tiver uma dimensão de envolvimento. Claro, dos apresentadores, dos repórteres, tem um belíssimo trabalho, mas dos produtores, do pessoal da equipe técnica, os diretores, que estão aqui, seu nome está lá nos créditos, mas não está no vídeo. Mas eles têm uma dimensão, uma participação, uma centralidade imensa. Isso, felizmente, não mudou. A TV Justiça foi criada pela Lei 10.461, de 17 de maio de 2002. A chamada Lei do Cabo regulamenta o funcionamento dos canais por assinatura. E havia lá, especificamente, a obrigatoriedade das operadoras de cabo, de TV por assinatura, a carregar a TV Senado, a TV Câmara, a transmitir, e não havia TV Justiça. Então se precisaria de uma lei. E o deputado Chiquinho Feitosa do Ceará propôs um projeto de lei que foi redigido aqui com nossa ajuda, aqui, enfim, para que pudesse tramitar rapidamente. As operadoras de cabo entendiam que essa obrigatoriedade era nova no contrato deles. Então precisamos negociar com as operadoras de cabo. Todas as operadoras do Brasil, fomos à associação deles, a BTA, e precisávamos adquirir equipamentos específicos para cada uma delas, os chamados IRDs, que são receptores digitais,
que fazem. E a locação do sinal de satélite, não havia espaço. Naquele tempo, estamos falando de algo que aconteceu há 15 anos, os satélites estavam todos ocupados. Os sinais eram analógicos, ocupavam mais espaço dos satélites, não havia. Então precisamos licitar fizemos uma licitação internacional para se conseguir um espaço no satélite que pudesse transmitir o sinal TV Justiça no Brasil inteiro e as operadoras pudessem carregar de cabo, enfim. Passamos, a partir desta sexta-feira, deste 17 de maio, a contar em si com a TV Justiça. Eu já era ministro aqui nessa época e fui ao Palácio Planalto assistir lá o ato de sanção da lei da TV Justiça. Era presidente da República. No dia, o ministro Marco Aurélio, que era o presidente do Supremo, e o presidente da República estava viajando, então ele era o presidente da República e sancionou a lei naquela oportunidade. Eu achei interessante isto porque estava se criando um veículo naquela oportunidade para a divulgação do Poder Judiciário, que era tido sempre como um poder fechado, sem abertura, sem ninguém saber o que estava acontecendo no Judiciário, salvo quando tinha notícia na Voz do Brasil falando sobre o Judiciário. No mais, nada se sabia, e quando se sabia era sempre alguém fazendo alguma matéria negativa. Com a vinda da TV Justiça, se permitiu que o Judiciário pudesse se apresentar para o povo. A última trincheira do cidadão é justamente o Judiciário. Me chamou a atenção um pronunciamento do ministro Marco Aurélio. Nós estávamos na época da reforma do Judiciário. Pouco depois iria vir a emenda constitucional de 2004. Então ele já falava numa nova justiça e ele disse naquela época, talvez um vaticínio, de que a TV iria inaugurar um novo judiciário. E de fato eu penso que nós temos um novo judiciário com esse canal aberto para a população que é a TV Justiça. Há um sentimento que é verdadeiro, que a pior violação ao direito é quando você nem percebe essa violação. A TV Justiça amplia e muito ao leigo, né, aos profissionais do direito também, mas ao leigo o conhecimento dos direitos, para que ele possa até perceber, não me respeitaram, eu posso ir atrás, posso ir à justiça para restabelecer esse direito. Realmente há uma mudança muito forte nesses 15 anos, a colaboração da TV Justiça ela é imensurável no sentido positivo da palavra, porque hoje o debate jurídico ele acontece nos bares, nas esquinas, nos intervalos de trabalho, a qualquer momento as pessoas discutem direito e eu tenho certeza que houve e há uma colaboração muito forte da TV Justiça. No subsolo do edifício sede do STF, ponto de partida da emissora, o arquivo soma aproximadamente 20 mil mídias. Tudo que vai ao ar que seja produzido pela TV Justiça é mantido aqui no acervo, é arquivado. Então, desde o início da TV, quando surgiu, quando a TV começou a operar em 2002, nós temos todos os programas da casa, todas as sessões plenárias. Transformando em horas, nós temos aqui no acervo mais de 21 mil horas de gravação, entre as sessões plenárias, programas, jornais da Justiça, matérias editadas, imagens brutas e também documentários especiais e eventos em que o STF participa ou organiza. Perto do arquivo ficam o controle mestre, a central técnica e o estúdio News, de onde são transmitidos os boletins Justiça Agora. Transmissão ao vivo especiais, como as audiências públicas e as 2 edições do Jornal da Justiça. Já no estúdio HD, são filmados os programas Academia, Artigo 5º, Direito Sem Fronteiras, Fórum, Reflexões, Saber Direito Aula, Debate e Responde, direto do plenário e plenárias. Estamos aqui, por coincidência, nesse estúdio aqui onde a TV nasceu, esse espaço físico aqui no subsolo do edifício sede do Supremo. Se abriu um espaço aqui que funcionava um tipo de arquivo, costura de processos, e aqui não tinha até um espaço um pouco nobre, porque não tinha janelas e tal, e se criou um espaço aqui adequado para isso. Precisou-se comprar os equipamentos, o Supremo não tinha sequer quem soubesse que equipamentos comprar,
como é que se licitaria isso, fazer um termo de referência, um projeto básico. Isso tudo se contratou uma consultoria através de licitação e essa consultoria fez toda a especificação, acompanhamento, a instalação. Nós não tínhamos mão de obra para isso. Precisamos recrutar pessoas em Brasília e não havia ainda uma mão de obra de jornalistas e de radialistas que tivessem a prática em cobrir a justiça, em explicar para as pessoas, em receber informações técnicas e traduzir isso. Então, se precisou buscar aqui em Brasília quem tivesse a familiaridade com o direito e com o jornalismo. Foram muitos obstáculos que tiveram que ser transponidos, um de cada vez, todos ao mesmo tempo, num espaço curto, para que a TV, em 11 de agosto de 2002, entrasse no ar. Direito, cultura, cidadania e história. Em cartaz, grandes julgamentos do STF, iluminuras, meio ambiente por inteiro, refrão, repórter justiça e documentários são captados fora dos dois estúdios. Juntos, esses programas ocupam cerca de 105 horas da grade por semana. As outras 60 horas semanais estão sob a responsabilidade de diversas instituições parceiras. A TV Justiça ela possibilitou todos aqueles operadores do direito, e não só do Poder Judiciário, mas do Ministério Público, da Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, possibilitou também ter um espaço público para divulgar a sua atuação. A transmissão da sessão plenária, sem dúvida, para mim é uma das maiores conquistas da TV, que tem que continuar e inclusive expandir para outros tribunais, e a questão da abertura para os outros atores do sistema de justiça também poderem se mostrar um pouco para o cidadão, que aqui pegando o gancho aqui para a defensoria, se você for pegar para o cidadão comum, ele talvez não tenha a dimensão própria do que é a atuação de um defensor público. Talvez não esteja na pauta lá dos 10 maiores preocupações dele, né, se preocupar em ter um defensor público, mas isso pode chegar até ele através da TV Justiça. Atualmente, a grade da emissora está dividida por faixas. De madrugada, tem reprise das sessões plenárias do STF do Tribunal Superior Eleitoral e das sessões de dissídios do Tribunal Superior do Trabalho. Na sequência, os programas sobre as sessões do Supremo Tribunal Federal e temas julgados nos tribunais superiores. Depois, os programas da Justiça Estadual. No começo da manhã, produções sobre direito do trabalho, revistas eletrônicas voltadas para a cobertura e divulgação de direitos e deveres, programas de educação e formação jurídica, programas de entidades de classe, debates e entrevistas, produções sobre direito ambiental e sobre assuntos variados do universo jurídico e o Jornal da Justiça, primeira edição. Temas que antes eram restritos à área de direito, a meia dúzia de pessoas que tinham uma curiosidade, agora se tornou acessível a todo e qualquer cidadão brasileiro. Isso passa a ter um poder muito grande. No momento que você começa a acompanhar, começa a entender quais são os seus direitos, né? Não só na área da família, mas no direito do consumidor, na hora que você vê os direitos trabalhistas. Gente, é uma potencialidade de informações que tem dentro da TV Justiça, meio ambiente, para você entender que às vezes que aquilo que você faz rotineiramente está destruindo o seu meio ambiente e que daqui a pouco você não vai ter o retorno. Fazer essa compreensão desse seu meio, você tem uma evolução dessa sociedade que é em PG mesmo, é progressão geométrica. A programação segue com cultura e produções sobre julgamentos do STF. Depois, o Direto do Plenário transmite as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal ao vivo ou gravadas. Na sequência, outros programas da emissora. E após o Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite, é a vez de debates sobre direito internacional e constitucional. Na sequência, os programas do Superior Tribunal de Justiça e sobre direito do trabalho. Depois, um horário comum é reservado aos programas culturais sobre música, literatura e documentários. No fim da noite, a oportunidade de rever 2 destaques da programação: Jornal da Justiça, segunda edição, e o curso Saber Direito. Todos os quadros são importantes, são interessantes, cada um com o seu enfoque. O importante é estar sempre contando com essa participação da sociedade. Todos os programas que eu participava e que eu tenho participado, eu percebo que a sociedade liga para fazer pergunta. Enquanto você está lá no estúdio, as pessoas estão ligando. Olha, eu queria saber isso e tal. E aí eu volto àquele ponto. As pessoas fazem as perguntas a partir das suas vivências, das suas realidades diárias. E é por isso que eu acho importante a gente falar com a sociedade uma linguagem
que elas entendam numa linguagem clara, didática, porque senão a eficácia da comunicação não existe. É preciso que as pessoas nos entendam. E a TV Justiça precisa cada vez mais fomentar isso, né? Estimular cada vez mais a participação da sociedade nos programas, tirando dúvidas, levando informação. Eu acho que é realmente um instrumento extraordinário para a democratização da informação. Com um canal de TV exclusivo e de abrangência nacional, julgamentos, iniciativas, campanhas de tribunais de todo o país, além de fatos marcantes como a reforma do Judiciário em 2004, passaram a contar com uma cobertura mais completa e didática. Houve uma mudança estrutural fundamental que vai possibilitar que a gente venha a ter agora um certo desempenho com o fortalecimento, principalmente com o fortalecimento da justiça de primeiro grau. Faz justiça todo aquele que demonstra consideração e respeito pelo direito do próximo. Cobertura especial para mostrar também os detalhes da posse da primeira mulher na presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace, em 2006. O Brasil teve um déficit histórico com a participação das mulheres. Elas ganham direito ao voto só na década de 1930. Nós tivemos a presidente da República eleita apenas em 2010. Nós demoramos para preencher vagas de mulheres nas cortes superiores e na Corte Suprema. Então é muito simbólico que uma mulher chegue à presidência do Supremo Tribunal Federal. E eu tive a oportunidade de ter sido convidado, na época, para participar no estúdio da cobertura da posse. A gente intercalava as nossas participações de estúdio com imagens externas, com entrevistas, com convidados que vinham ao estúdio. Então são essas questões que marcam uma trajetória. Nós pensamos assim, olha, o Brasil enfrenta muitos problemas de desigualdade de gênero, mas ele tem algumas vitórias e elas não são vitórias pequenas. O fato de hoje temos uma mulher na presidência do Supremo Tribunal Federal, o fato de termos antes, uma primeira mulher presidente, é um fato digno de nota, é um fato do qual vamos nos lembrar por muito tempo. A partir de 2007, a emissora ampliou o próprio alcance, passando a contar com um canal na TV aberta no Distrito Federal. No ano seguinte, foi a vez de São Paulo receber o sinal aberto da TV Justiça, já no sistema digital. Isso vai nos possibilitar a educação à distância. Tradicionalmente, o Poder Judiciário no Brasil vivia no casulo, né? Vivia como que na caverna de Platão. Mas a luz do sol conflui para a emergência dessa mídia, não é? Que dá visibilidade ao cotidiano da corte, não é? Também em 2008, uma nova programação marcou os 6 anos da emissora com o lançamento de vários programas, entre eles o Saber Direito. Eu me lembro que nós fizemos um piloto do Saber Direito, trouxemos um grande advogado criminalista de São Paulo, o doutor Alberto Zacarias Toron. Eu cheguei assim, doutor Toron, vou lhe dar uma missão. Eu queria que o senhor explicasse como é tudo sobre habeas corpus. E ele fez uma aula. Eu lembro que nós subimos esse vídeo no YouTube, ainda como um piloto, como um laboratório, enfim. Em poucas semanas, esse vídeo chegou a mais de 500 mil visualizações. Eu falei assim, olha, esse programa nasceu para ser um sucesso. Tanto ele foi um sucesso que, na época, nós tentamos, obviamente isso demandaria um investimento muito grande, e em Brasília, em São Paulo, nós colocamos no ar um canal Ponto Jus, que é um filhote da TV Justiça. É um canal que transmite 24 horas o programa Saber Direito, conteúdo didático, que aquela pessoa, e pode ser uma dona de casa interessada em saber sobre os direitos que ela tem que oferecer à empregada doméstica dela, pode ser um sujeito que é motorista e quer saber os direitos trabalhistas dele, pode ser de um estudante de direito que quer ser um juiz no futuro, pode ser de um concursando que quer passar num concurso de fiscal da Receita. A gente oferece conteúdo de qualidade para quem precisa desse conteúdo prioritariamente. Então, realmente dá um orgulho bom saber que o programa é um sucesso, foi um sucesso. Em 2009, a música brasileira ganha espaço exclusivo na emissora com o programa Refrão. Meus cabelos brancos. Esta é a edição especial do Refrão com a atração do nosso primeiro programa, o cantor e compositor Chico César.
Muito obrigado por mais uma vez receber o refrão. Olha, o tempo passa, né, e a gente já vai se tornando referência. Sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor pedir perdão. Um direito produz uma linguagem especializada, ele produz uma língua própria. Como diria o James Joyce, ele produz uma nova língua, ou seja, que só alguns iniciados conseguem entendê-la completamente. Isso é inerente a qualquer, digamos, corpo profissional. E ninguém pode abrir mão disso. Por outro lado, existe essa outra dimensão de um direito que nunca vai ser aprisionado por essa linguagem. É um direito que se escreve a todo dia. Claro que a tendência de órgãos mais burocráticos é de focar apenas nesse direito oficial. O que a TV Justiça procura fazer em suas várias gestões, suas várias administrações, de ir para a rua, perguntar para as pessoas, de chamar convidados externos, de fazer esses diálogos com cinema, literatura, música, é justamente trazer esses mundos. Eles nunca vão ser o mesmo mundo, mas é muito interessante que uma TV consiga trazer esses dois mundos. Sendo o direito essa experiência de vida, para usar uma referência comum acadêmica a mim, ao professor Cristiano, que é de um outro professor queridíssimo nosso, o professor Menelik de Carvalho Neto, o pipoqueiro da esquina vivencia a experiência constitucional de um modo intenso. Isso é que todas as pessoas na rua vivenciam. O que a TV Justiça pode trazer nessa dimensão é talvez desconstruir esta ideia de que operadores do direito são apenas os profissionais do direito. Operadores do direito, na verdade, são aqueles, todos nós, a sociedade brasileira, que vivencia esta experiência concreta da Constituição brasileira de 1988. Um marco civilizatório, mas não um marco imóvel. Uma coisa que é vivida, que se desenvolve e quase que daria para dizer, mas seria metafísico, né? Quase que para além da experiência humana, vida própria, né? E isso acontece na medida em que vocês mostram que aquilo que se fala em linguajar técnico não só é relevante, mas é também construído pela experiência das pessoas nas ruas, nas suas famílias, nos seus locais de trabalho, nesse momento aqui, onde estamos todos nós conversando sobre essa trajetória de 15 anos. Direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal e o meio ambiente também garantem lugar cativo na programação a partir de 2010. A princípio, eram entrevistas com especialistas. Hoje, os dois contam com expressiva participação popular. É evidente que os cidadãos veem na TV Justiça uma possibilidade de acesso à compreensão sobre os seus próprios direitos. Então, ela deixou de ser um reduto exclusivo para estudantes de direito, profissionais, pesquisadores da área e passa a ser um instrumento do cidadão. Em comemoração aos 10 anos, foi lançada a nova página da TV Justiça na internet. Também a partir de 2012, a trajetória de personalidades marcantes do direito passou a ser destaque na emissora, com a estreia da série de documentários Tempo e História. O fato de eu continuar escrevendo, devo muito ao nosso dia. Em 2013, novos cenários e formatos de programas marcam mais uma fase de evolução da TV. Essa mudança de programação, no meu modo de ver, ela é um sinal dessa percepção, dessa dinâmica, né, que é o direito, a dinâmica que é a sociedade. Às vezes você pode fazer um programa que vai refletir um tema que está aí na pauta, né? E isso é natural, e isso, no meu modo de ver, é uma evolução, ou seja, não ser estático, né? Ser estático nos programas, você tem que ver o que a sociedade está pedindo, o que está acontecendo, o que é mais interessante e ir acompanhando. E isso é um sinal, no meu modo de ver, de evolução. Aos 14 anos, a TV Justiça passa a contar com a atual identidade visual, tendo como marcas a transparência e a promoção de direitos e deveres, da cultura e do desenvolvimento sustentável. Eu vou hoje a escritórios profissionais, eu vou a órgãos públicos e você vê 2 horas da tarde, ao invés de você ver uma televisão colocando lá sessão da tarde, tá plenário do Supremo. Isso me impressiona, porque isso eu não vejo em nenhum lugar do mundo. Que é você ver um julgamento do Supremo,
a Suprema Corte falando, mais interesse até do que o Senado e a Câmara, que também televisionam full time suas sessões e audiências da tarde. Outro dia eu ouvi de uma jornalista, confirmando o que você está dizendo, que hoje era mais fácil o brasileiro saber os 11 ministros do Supremo do que a escalação da seleção brasileira. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Chama pelo primeiro nome. Impressionante. Sabe a posição, sabe a linha, sabe a forma... O nome disso é transparência, poxa. O nome disso é transparência e previsibilidade, que é uma noção bem moderna de cidadania. A recepção da TV na internet foi muito boa. O YouTube hoje, que é um canal de vídeos on time, mesmo quando publica ao vivo ou não, eu vejo sempre quando eu assisto diariamente, tem lá os acessos. E os acessos, às vezes, doutor Leonardo, eles são maiores do que de um jogo de futebol. Se você for colocar, por exemplo, você ouvir um clássico, você pode olhar isso, você pode colocar lá um clássico do Flamengo e Vasco, está passando na internet. Você põe no YouTube e vai escutar numa rádio do YouTube. Se você colocar numa sessão à tarde do Supremo e colocar ao vivo, é claro que a participação do público profissional do direito é muito grande. Mas se você olhar, os acessos chegam a 2, 3 mil dia durante a tarde. Nós fomos o primeiro tribunal do mundo a ter uma página no YouTube. Isso nos foi dito pelo próprio Google, enfim. Quando eu bati na porta do Google, eu falei assim, olha, tem um conteúdo que ninguém mais tem. Posso colocar sessões da Suprema Corte do país em tempo real, no vídeo, transmissão ao vivo, enfim. E, obviamente, eles aceitaram, fizemos ali um acordo de cooperação. Depois foi replicado por outros tribunais do Brasil e no mundo, segundo eu soube, mas o Supremo Tribunal Federal, por intermédio, obviamente, da TV Justiça, que é quem produziu o conteúdo, foi o primeiro tribunal, primeira Suprema Corte do mundo a ter uma página, um canal no YouTube. O senhor acredita que é possível, nesse processo de aproximação, que o cidadão de fato entenda como é o processo judiciário, porque, em tese, o processo em si, ele é extremamente complexo. É possível essa compreensão, ministro? Será possível, porque pretendemos, como eu falei, né, levar ao cidadão o que é compreensível, o que está ao alcance dele, cidadão. Com as mesas redondas, os debates, né? Com, inclusive, os dados relativos ao dia a dia do judiciário, né? Como as coisas realmente ocorrem. Eu creio que nós inauguramos uma nova era e passamos a ter o judiciário integrado, né, a esse milênio. E no próximo episódio desta série de documentários, a história dos 15 anos da TV Justiça, contada por meio dos julgamentos que ganharam repercussão nacional. Não perca!